sou a professora Ana Raquel e venho aqui com um componente de Física. Vamos para mais uma aula do Pré-ENEM Legal? Bom, dando continuidade à parte de Eletrodinâmica, hoje nós vamos ver a segunda lei de Ohm, tá? A aula anterior foi a primeira lei de Ohm e essa é a segunda lei de Ohm, tá? Como eu já trouxe aqui para vocês da aula anterior, a primeira e a segunda lei, onde nós temos um resistor, né? E esse resistor ele vai aí dificultar a passagem da corrente elétrica, ok? E essa é a sua principal aí função, tá? E ele também, né, com essa dificuldade da corrente, né, passando, ele vai transformar essa energia elétrica em térmica, e esses foram os conceitos que a gente viu na aula passada. E aí, falando agora dessa segunda lei, né, o cientista, né, George Simon Ohm, né, tanto que a lei, né, é em Ohm por conta dele, ele considerou, aí ele verificou, né, que em relação à primeira lei, que a nossa resistência ela é constante, ela acaba sendo ali uma constante, ele verificou que tem outros fatores, tá, que pode afetar essa constância aí, ok? E aí ele vai chamar agora de resistividade, pela aquela letrinha que a gente chama de Rho, tá? Que é o componente do material. Então, o nosso fio condutor aí pode ser o fio condutor, por exemplo, de cobre. Então, esse componente do material vai aí também dizer se essa carga elétrica, como vai se comportar aí nosso circuito, né? A passagem da nossa corrente, das cargas elétricas, enfim, né? Então, ele identificou aí essa questão. E identificou também que está diretamente ligado com a questão da temperatura, tá? O comprimento do material, né, desse fio também tem a ver aí. E a área, né, a área desse fio, a espessura aí do fio também vai me trazer outros resultados, que foi o que ele verificou. A nova fórmula é essa, já a gente vai conversar mais um pouco dela, mas eu trouxe aqui a imagem para você compreender melhor. Então, o L vai ser o meu comprimento do fio, né, pode ser aí de 1 metro, 2 metros, enfim, o comprimento desse fio. A área da secção transversal é a área desse fio, né? A espessura ali do fio, se ele é fino, se ele é mais grosso, ok? E aqui na fórmula da nossa segunda lei, que ele está considerando, né, esses novos componentes aí, vou ter o R, que é em ohms, tá? O R é a resistência, tá? A nossa resistência, tá? É o dado por R, que eu já venho falando nas outras duas aulas passadas, ok? O Rho, né? Que aí agora vem falando do material, nós vamos chamar de resistividade, por essa letra aí, que parece um P, tá? O L, que é o comprimento do fio, tá? Do fio condutor, que vai ser dividido pela área e pela espessura, tá bom? Então, na segunda lei de Ohm, a gente vai ter agora esses novos fatores, tá? Que aí vão ter uma diferença no nosso cálculo, tá? E aí eu coloco aqui em evidência, o Rho é a resistividade térmica do material. Quanto esse material ele vai esquentar? Térmica porque tem a ver com o calor, né? Então, quanto esse material aí, que tem aí na parte da resistência, né? Ele vai aí trazer de esquentar, ou esquentar mais, ou esquentar menos, seria mais ou menos por este caminho. Continuando, então, como nós temos a primeira e a segunda lei, nós identificamos na primeira lei, então, que eu vou ter um gráfico reto, porque eu tenho o quê? Uma resistência constante, né? Ele não estava considerando aqueles outros fatores. E a partir do momento que ele verificou que tem aqueles fatores que pode aí ter uma alteração, né? Questão da temperatura, do fio, da espessura, né? Aí eu já tenho esse outro gráfico, né? Que é uma curva. Aí, o Ohm mesmo se colocou, né? Como ômico e não ômico, tá? Mas ambos também, eles se resolvem, né? Com URI, tá? Ambos se resolvem com URI. Vai depender aí do que a questão vai oferecer para vocês. E eu coloquei escrito, né? Os gráficos são de relação a U, que é a nossa tensão, e I, que é a nossa corrente. E aí, quando for ômico, vai ser uma reta. Então, se vier uma questão aí com uma reta, falando de resistor, é porque está falando de
que ele é ômico, que essa resistência é constante aí, e o resistor, né, constante sim, que ela é crescente, né, que ela vai ser uma reta mesmo, tá? Uma reta, né, ela vai ter uma crescente ali. E o não ômico vai ser uma curva, né, por ter também outros fatores envolvendo, ok? E aí, nós vamos aqui para a nossa primeira questão, tá? Do Enem, foi de 2021, caderno amarelo, Ciência da Natureza, questão 117. Gente, como vocês já perceberam, eu gosto de começar primeiro pela pergunta. Ele pergunta assim, ó, né, o comando da questão. As resistências elétricas dos fios em ordem crescente são. Então, ele quer a resistência, tá? E aí ele fala a resistência elétrica dos fios, né? A gente vai usar aqui a segunda lei de Ohm. Mas vamos ler o enunciado. Cientistas da Universidade de New South Wales, né? Em inglês aí, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, né? Uns fios aí bem finos, cuja área da secção reta compreende alguns poucos átomos, desculpa. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns fios construídos, respectivamente, com as mesmas unidades de medida. Aí ele fala assim, ó, considere a resistividade, mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. Então, quem é a nossa resistividade é o nosso ρ, né? Ele pede aí para manter constante. Então, vamos verificar aqui o que ele me deu de informação. Vou só grifar, sempre grifem, tá, gente, nas questões. A área da secção, ó, tabela apresenta áreas e comprimento, tá ali a tabelinha, ó, fio 1, fio 2, fio 3, fio 4. Aí ele me dá a área, o comprimento e a resistência elétrica. E ele me fala que a resistividade, que é aquele meu símbolozinho, parece um P, que eu chamo ele de ρ, ele é constante. Então, vamos aqui. Eu trouxe a tabela, coloquei para cá. E aí, essa aqui não é a minha fórmula da segunda lei de Ohm? Na minha fórmula da segunda lei de Ohm? Ele está me dizendo que essa letrinha aqui que eu chamo de ρ, ela é constante. Então, vou colocar ela aqui, ó, constante. Se ela é constante, eu vou reescrever essa fórmula, tá? Somente eu vou, como fingir isso aqui, como se não existisse aqui, tá? Porque ela vai ser constante. E aí eu vou colocar aqui que o meu R é igual ao meu comprimento dividido pela área, tá bom? Vamos trazer aqui. E eu vou analisar fio por fio. No fio 1, eu vou ter, então, uma resistência 1, que eu vou pegar o meu comprimento de 312 dividido por 9. Então, nesse fio 1, eu vou ter uma resistência de 34,67 ohms, tá? Vamos analisar o fio 2. O meu fio 2, eu tenho um comprimento 47 e vou dividir pela área que vale 4. E eu vou ter, então, uma resistência igual a 11,75 ohms, tá? No fio 3, eu tenho um comprimento aí de 54 e uma área valendo 2. Então, vou pegar 54 dividido para 2, que é igual a 27 ohms. E o fio 4, por último, eu tenho aí um comprimento de 106 dividido para 1, né? E todo número dividido para 1 é ele mesmo, não é mesmo? Então, aí eu vou ter 106 ohm. Gente, a pergunta, o comando, ela pede em ordem... Que ordem que ela pede? Crescente, não é mesmo? Deixa eu só voltar aqui. Ó, ela pede em ordem, ó, crescente, tá? Então, como nós temos todos os cálculos aqui, vamos ver de ordem crescente. Olha lá. Primeiro, vamos colocar o R2, 11,75, que é menor. Aí eu coloquei ali, ó, R3, que 27, né? E é menor. O R1, 34,67 e o R4, 106, né? Então, tá em ordem crescente.
do menor para o maior, ok? Então, nossa alternativa é a letra C. Só tem essa. Do menor para o maior, tá? Então, a gente obedeceu a ordem crescente, ok? Outra questão também aqui é a do Enem 2013, primeiro dia, caderno 3, tá? Eu peguei no caso branco, a reaplicação PPL, Ciência da Natureza, questão 55. Ele fala o seguinte. Opa. Eu vou ler toda a questão logo aqui. Um grupo de amigos foi passar o fim de semana em um acampamento rural, onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou duas lâmpadas e diferentes fios e bocais. Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram de 60. Esse W, gente, é de potência. Aí a gente chama de watts, tá? 60 watts e 110 volts. Volts a gente já viu que é tensão. Isso é para as lâmpadas, tá? Então, as lâmpadas eram de 60 de potência e elas ligavam aí, né, em 110 volts. E o gerador produzia uma tensão de 220 volts. Olha aqui, eu comecei pelo enunciado para mim explicar um pouco para vocês. Então, os amigos, né, foram lá, né, para uma chácara, para um acampamento. E aí, eles levaram lá o equipamento para gerar lá energia elétrica, né, e ligar as lâmpadas. Aí, o que aconteceu? As lâmpadas, elas recebem, né, a tensão em 110. Só que esse gerador vai mandar para esse circuito que eles vão montar 220. Isso vai dar certo, gente? Não vai, gente. Vai queimar as lâmpadas, né? Então, o que a gente vai analisar aqui? Uma forma, né, de eles poderem ligar e não gerar aí danos às lâmpadas, né? Vamos continuar aqui, ó. Para que as duas lâmpadas possam funcionar de acordo com as suas especificações e o circuito tenha a menor perda possível, a estrutura do circuito elétrico deverá ser de dois bocais ligados em... Eu tenho aqui as alternativas. Primeiro, gente, eu vou trazer um assunto para vocês aqui, tá? Vai ser nosso assunto da nossa próxima aula, bem específico, a parte de associação de resistores, ok? Aqui eu vou dar uma pincelada porque ele também está trazendo a segunda lei de Ohm, tá? Então, já para dar uma introduzida para a nossa próxima aula, olha aqui. Em série, gente, quando eu falo que algo está ligado em série, é que está tudo ligado no mesmo fio, desta forma que está a figura, tá? Que está esse esquema aqui, essa parte do circuito esquematizado, tá? Quando eu tenho algo ligado em série, ok? O que que acontece? O meu I, que é a minha corrente elétrica, vai ser constante, e o meu U, que é a minha tensão elétrica, ela vai ser variado, tá? Variável. Aí o que acontece? Se meu I é constante e meu U, ele vai variar, quer dizer o quê? Que ele vai dividir. E como as lâmpadas são iguais, ela vai dividir igualmente. O que acontece? Se entrar uma tensão, esse símbolo aqui, gente, ó, eu falei lá na primeira aula de circuitos elétricos, esse símbolo aqui é o nosso gerador, é a nossa fonte, né, que está gerando ali a tensão, a DDP, tá? A diferença de potencial. Ele está gerando ali 220, que é o que o nosso enunciado está dizendo. Se for ligado em série, dessa forma que está aí, vai ser dividida essa tensão para as duas lâmpadas. O que seria ideal neste caso, certo? Por quê? Porque as minhas lâmpadas, elas suportam 110 volts. Então, nesse caso, seria ideal ligar em série por conta que vai ser dividido para as duas lâmpadas 110. Aí eu também coloquei o paralelo aqui para efeito de informação, tá? Se por exemplo, esse grupo de amigos ligassem em paralelo seria o quê? Dessa forma que está aí na figura 2, né? Nessa parte do paralelo.
Se ela ligasse em paralelo, um assim de frente para outra, né, com um fio passando ali, tá? O que ia acontecer? Neste caso, o meu I varia e meu U é constante. Então, minha corrente varia e a minha tensão é constante. Se a minha tensão é constante e o meu gerador gera 220 volts, vai 220 volts para cada lâmpada. Então, não seria ideal, né, neste caso, os amigos aqui, né, colocarem de forma paralelo, ok? Não seria ideal, porque ia acontecer, em relação às lâmpadas, ia passar da especificação da lâmpada, né? Se ela é de 110, ia acabar ali queimando. Beleza, então a gente entendeu que vai ser em série. Agora vamos entender mais uma coisa. Como a gente está falando da segunda lei de Ohm, coloquei ali a figura, tá? E vamos entender a parte aqui dimensional, tá? Eu tenho a minha resistência, que é igual ao meu ρ, vezes o meu L, que é o comprimento, dividido pela área. A área é inversamente proporcional à minha resistência. Então, se eu aumento a minha área, eu diminuo a resistência, tá? E se eu aumento, aí no caso, se essa minha área, essa área aqui é a espessura do fio. Então, se eu tenho um fio maior, tá? Eu vou diminuir aí a resistência. E se eu tenho um fio menor, é inversamente proporcional. Então, a minha resistência vai aumentar, ok? Dá para deduzir aqui por essa fórmula. E aí eu coloquei ali para vocês analisarem. Ó. Se a resistência diminuir, para facilitar que não haja perdas, ou seja, algo terá que aumentar. Na segunda lei de Ohm, a área é inversamente proporcional à resistência. Logo, aumentamos a espessura do fio condutor. Então, né, a gente já entendeu dessa questão que eles vão ter que colocar em série. E esse fio seria legal se fosse um fio maior, para não ter tanta, para diminuir, né, no caso, essa resistência, né? Para não ter tanta perda, não se dissipar essa energia, né? Já que a resistência, ela pega essa energia elétrica e transforma em térmica, então há muita perca ali na parte de energia em forma de calor, ok? Então, trazendo aqui, ó, das alternativas, aqui eu já trouxe até a resposta, série e usar fios de maior espessura, que é, no caso, a nossa análise. E as outras alternativas, ó, tem até outra com série, só que usar fios de máximo comprimento não tem a ver com o comprimento e tem a ver com a espessura, como a gente analisou a questão, né? Na letra C, paralelo a gente já viu que não, e as outras também tem paralelo, a gente já viu que não, né? Então, aqui a correta seria a letra A, tá? Em série, para poder a tensão ser dividida, ok? Para ser dividida, e os fios de maior espessura, obedecendo aí a segunda lei de Ohm. Ok, gente? Essa é a nossa alternativa. A gente fica, né, por hoje nessa aula. Continue aí, vai ter as próximas aulas ainda do conteúdo de eletrodinâmica. Eu fico por aqui, tá? Agradeço aí, faço as anotações de vocês, né? Estudem, sucesso e é isso. Até a próxima!